Olá, gente querida. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio, terça-feira da 8ª semana do tempo comum. Nós retomamos a leitura do Evangelho de Marcos, nesse tempo ordinário. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, retomamos a leitura do Evangelho de Marcos. Nesse texto de hoje encontramos Pedro, o velho Simão Pedro. No Evangelho de Marcos, até o final do capítulo 8º, temos a primeira parte do Evangelho. E aí, quando Jesus vai com os seus discípulos a Cesareia de Filipe, Pedro apresenta, em nome da igreja, a sua profissão de fé em Jesus Cristo. Tu és o Cristo. É isso que Pedro diz. Mas percebam que esta profissão de fé de Pedro ainda é incompleta. Porque o problema não é saber que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. O problema é saber que tipo de Messias é Jesus. Porque havia muitas maneiras diferentes de se esperar o Messias. Um Messias guerreiro, um Messias possuidor de muitos bens, um Messias rico, um Messias cumpridor da lei mosaica, um Messias do partido dos Zelotas para fazer a rebelião contra o Império Romano, um Messias bom vivant, um Messias profeta apocalíptico. Tinha para todos os gostos. Eles só não poderiam imaginar que fosse o Messias crucificado. Aqui está a grande dificuldade para muitos discípulos. E nós percebemos que Pedro, mesmo já tendo chegado a uma profissão de fé em Jesus, os seus critérios de leitura e de análise ainda são muito terrenos. Pedro é interesseiro, dinheirista. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos ganhar em troca? De certo modo é a pergunta de Pedro. Percebam como o segmento de Pedro ainda precisa ser purificado. Jesus então faz a lista. Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos, campos, por causa dele, por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, com perseguição, e no futuro, a vida eterna. A única diferença na segunda lista é que não aparece a palavra pai. Deixaram pai, mas não mais receberão pais, porque agora há um só Pai, o Pai do céu.
É por isso que Jesus não promete mais pais terrenos, porque há a relação com um único Pai, o Pai do céu. O ambiente também é de perseguição, o ambiente é de martírio, o ambiente é de cruz. E de fato, no período em que o Evangelho de Marcos foi escrito, além de seu ambiente em torno da Primeira Guerra Judaica, nós temos aí o período da grande perseguição de Nero. É de fato período de perseguição e martírio. Plenitude dos bens humanos com perseguição e no reino futuro a vida eterna. Vida eterna que começa agora. Vida eterna que dá sentido de alegria, de plenitude, de esperança, sentido para a vida. Ser de Cristo deve gerar um profundo sentido absolutamente novo na vida de cada um de nós. Olhando para Pedro, nós percebemos também as nossas fraquezas, os nossos limites, como somos interesseiros, mundanos e terrenos. Olhemos para o alto, para o nosso único Pai do céu, para seguirmos Jesus de fato, com toda a profundidade do nosso coração, para amá-lo e testemunhá-lo na alegria de ser de Cristo. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há últimos que serão primeiros. E há primeiros ou pretensos primeiros que se tornarão últimos, porque não estão disponíveis para fazer o processo com Cristo. Um abraço, até amanhã. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima.